O oposto não é necessariamente o outro do outro. O demônio não é o outro de Deus. Ele não é o oposto de Deus. Ele não tem nem capacidade de ser o oposto de Deus. E o marido não é o oposto da mulher. Nem a mulher é o oposto do homem. Não pode haver esta oposição, porque então não haverá nunca um matrimônio. Existe justa posição, mas oposição não pode, porque o homem não é uma não mulher. E nem a mulher é um não homem. A mulher é mulher, não dá para comparar. E também não dá para comparar o homem. Quando alguém diz, eu sou uma não mulher, tem alguma coisa errada nesse homem. Quando uma mulher diz assim, eu sou uma não homem, tem alguma coisa errada com ela. Ela teria que dizer, eu sou mulher e ponto final. Ah, mas você é mulher porque existe homem. Não, eu sou mulher porque sou mulher. Sou homem porque sou homem. Quando começa a opor, sou homem porque existe a mulher, sou mulher porque existe o homem, então os dois não entenderam o que é ser pessoa. Eu não sou uma pessoa contra a outra. Eu sou com a outra. Por isso, marido e mulher, casamento, não é dois opostos que se unem. São dois seres que não têm que ser opostos, mas que descobrem que o outro existe. Outro não é oposto. É um alguém que não depende de mim totalmente para ser ele. Nenhuma mulher precisa de um homem para ser mulher. Dá para ser mulher a vida inteira sem se casar. Ah, precisou do pai, homem, para gerá-la, mas depois na vida, se ela pode chegar feliz ao fim da vida sem ter que se unir a um homem, vice-versa, um homem com a mulher. Mas quando fazem e quando se unem de uma maneira maravilhosa, aí são dois outros que se tornam um grande nós. Essas coisas são bem filosóficas, mas não há como não pensar desse jeito. Toda mulher tem que descobrir que é mulher por causa dela. Então ela vai ter o que dar a um homem. Todo homem tem que descobrir que é homem por causa dele. Então vai ter o que dar a uma mulher. Sim. Lembra aquela comédia daqueles pequenos animais da era jurássica, os pequeninhos, que ele diz, não é mamãe? É. Ele chama o pai de não é mamãe. Que coisa humilhante para o pai. Mas é sobre isso que nós vamos discorrer agora. Na verdade, nós vivemos numa sociedade do não é mamãe. Ou não é papai. Ela não é homem, logo não tem os mesmos direitos que nós. Ele não é mulher, logo ele não vai entender. Epa, devagar, explica para ele que ele vai entender. Pode não captar como você, do jeito de mulher. Mas explica, ele vai entender, ajude-o a entender, já que você é mulher. E aí é que o mundo começa a ficar bonito. O interativo. Na diferença, né, padre? Os escritores se ocupam muito disso, e é bonito porque nos dias de hoje, escreve-se muito sobre a alteridade. E é por aí que vai se chegar à noção de matrimônio. Mas eu já falei demais, agora eu quero que um fale depois do outro. Começando pelo Mário e dando a volta. Então eu vou complicar a situação aqui, padre. Quando o senhor falou, e o tema do programa de hoje, não tem como eu não pensar numa outra realidade que é mais dos nossos dias ainda. Eu falei de algumas décadas, né? Os casais tiveram a preocupação da igreja. Mas, e essa nova realidade das chamadas uniões de seres do mesmo sexo, que alguns chamam de casamento? A igreja está pensando alguma orientação nesse sentido? Esse já existe? Para outro programa, porque é muito extenso e não dá para resolver numa resposta. Prometo que no outro programa nós vamos falar sobre isso. Certíssimo. Muito bem. E o que dizer diante disso tudo então, minha gente? O que dizer, senão que de fato a realidade é essa mesma que temos vivido e os desafios merecem uma resposta. Se a igreja se preocupa em nos dar essas orientações, nós como cantores, como escritores, como agentes de pastorais, a gente precisa estar inteirado disso tudo também, porque por vezes nós não temos subsídios para acolher
esses novos casais que nos chegam, pedindo alguma orientação também? Sempre lembrado do que disse o Papa, que a igreja não tem respostas para tudo. Sobre o casamento, ela não tem todas as respostas que marido e mulher precisam. Tem que buscar junto. Esse é o ponto, né, padre? Porque normalmente nós questionamos a igreja que nos dê uma resposta. De modo geral, as pessoas que vêm conversar conosco pensam que vão encontrar todas as respostas na igreja. E acaba sendo, como o senhor falou, de fato não tem todas as respostas prontas, estão a ser construídas ainda. Eu acredito que depois de Deus, depois da vida, o amor é o terceiro mistério para mim. Não é uma coisa que dá para você definir ou enquadrar em algum sistema, não funciona. Agora eu só faço um adendo, padre. Quando o senhor disse que é possível uma mulher morrer encalhada, literalmente, todo mundo olhou para mim. Nossa. Então é impressionante. Quando você falou, é possível ela ser feliz sem casar, todos olharam para mim. Pois é. Sabe que você é feliz. Você é feliz. Aê, foi impressionante que a piada interna me incomodou. Ainda bem que foi para você, viu? É interessante porque o amor, ele não é assim, o amor de um casal, ele é baseado principalmente na presença, ou seja, você estar sempre presente, sempre nos momentos tão bons quanto os difíceis, né? Na presença, no diálogo e no perdão. Eu acho que é difícil um casal conseguir conviver por longo tempo se ele não tiver esse mecanismo de perdão, ou seja, você perceber que você está errado, né, e pedir perdão para sua esposa e vice-versa. Isso aí não tem casal que consegue sustentar sem esse amor no perdão e no diálogo. Isso aí. Bom, eu posso dizer que em relação a isso, falando-se de exemplo, sem puxar saquismo, mas eu me considero sortuda, porque eu aprendo muitas coisas mesmo, e dá para ver o resultado hoje, né, dos meus pais juntos e felizes. E uma das coisas que eu aprendi é que desde o início a gente tem que saber o que a gente quer, não assim, talvez, claro, não com perfeição, mas a gente tem que ter uma decisão interior mais forte do que as paixões que passam, mais forte do que os impulsos. A gente tem que saber o que vale a pena para a nossa vida, e é isso que vai fazer durar. As suas companheiras de idade, muitas delas não têm essa formação de ir devagar e não com muita sede ao pote, né? Porque a paixão nessa idade, a menina tem um sentimento incontrolado, às vezes, ela e o rapaz, em que eles não querem ouvir os pais, eles não querem esperar. Eles acham que estão apaixonados e vão fazer o que sentem. A que você atribui isso? Eu acho que volta naquele lance do exemplo. Assim, em parte, porque realmente eu acredito que o diálogo que existe em casa, que eu tenho em casa, é muito maior do que a maioria dos jovens da minha idade. Então, talvez assim, o que eles ouvem dos pais, eles não dão tanto crédito, assim, eles não consideram talvez os pais tão assim, exemplos tão vitoriosos para que eles os ouçam. Mas eu considero isso nos meus pais, porque eu vejo isso neles, porque eles sempre conversaram muito comigo. E houve sempre a abertura, eles nunca esconderam nem erros e nem fraquezas, mas sempre com muita honestidade e um diálogo que abria também a minha visão. Eu acho que é isso. Eu quero ouvir mais gente. Tem um pai todo orgulhoso. Eu fiquei vermelho, né? Sempre saquismo, mas é porque, verdade. Na minha juventude eu li um livro que me ajudou muito. Vou ver se eu consigo lembrar do nome dele direitinho. É um autor muito conhecido. Esses jovens magníficos, essa juventude magnífica e seus namoros nem sempre maravilhosos. Eu gostaria de conhecer esse livro. Então, esse livro me ajudou, desse autor aqui, que me ajudou bastante, né? Eu posso fazer mais um comentário? Pode. Eu digo para eles assim, meus filhos, nenhum casamento nasceu para dar certo. É a gente que faz dar certo. Aquilo que o doutor falou é muito importante. A gente tem que estar decidido a perdoar. Verdade. A dar o perdão. Porque se a gente não tiver essa decisão, a coisa não vai para frente. A sexualidade é muito importante, agora põe importância nisso, é muito importante. Mas tem gente que se dá muito bem na cama, mas não se dá bem no diálogo na sala, no diálogo na cozinha, na ajuda um do outro. Então,
é fundamental que a gente tenha um amor de decisão, de querer. Tipo assim, meu casamento vai dar certo. E por que vai dar certo? Porque eu quero que ele dê, porque minha mulher quer. Porque às vezes Deus quer, mas se os dois não quiserem, não dá certo. O Papa, inclusive, diz que a sexualidade é inerente à pessoa. Não dá para renunciar a ela. Isso não é ensinamento do Papa só, é de toda a igreja. Não é como você vai dizer, pronto, de hoje em diante não tem mais sexualidade. Não adianta, tem. Então, a melhor coisa é tentar fazer uso correto dela, porque ela não vai embora. Ela é da sua essência. E se for embora, vai fazer uma falta danada. Ô padre, eu só queria comentar um negócio que ele estava falando, assim, que isso é também estudos também. A mulher, vamos dizer assim, ela precisa, durante o casamento, de ouvir elogios do marido. Ela se sente bem, dos sentidos, onde mais ela se sente bem. E o homem de se sentir tocado. Então isso tem que haver. A gente vê muitos casais que a gente vê nas ruas, às vezes, que não se tocam, não dão a mão, né, não conversam, ele não elogia ela. Então, como que um casal desse vai continuar por toda a vida sem ter essa maneira de lidar? Né? Mas eu cada dia mais me convenço que o homem também gosta muito de ser elogiado. E não é só a mulher. A gente sabe que mulher é mais sensível ao elogio. Mas o homem também precisa de elogio. Porque hoje em dia os homens andam procurando elogio demais. É só ligar a televisão para ver. Oi. Eu acho que, complementando o que o Enes falou, e por que seu casamento vai dar certo? Porque eu quero que dê certo, porque minha esposa quer que dê certo, mas porque também nós dois achamos que vale a pena. Vale a pena arriscar, vale a pena tentar, vale a pena pelo menos dizer depois, eu tentei, eu fiz a minha parte. Né? E nós sabemos que somos humanos, desprovidos de erros o tempo todo, e nós sabemos que um ou outro auxilia a levantar, como o senhor faz a dinâmica das velas no show, que eu acho aquilo magnífico. Quando um está apagado, vem a esposa e acende a luz do marido, e assim vice-versa. Eu acho extremamente importante. E tem uma frase do senhor no livro A Fé Humilde, que eu até coloquei no convite de casamento quando a gente se casou, porque eu achei maravilhoso. De sonhos e de esperanças, de bem-aventuranças, de paciência e ternura, de perdão e sacrifícios, e do colo um do outro, o casamento foi feito. Nossa, que coisa bonita. O senhor que escreveu. Eu quero esse livro. Suzana. A gente se casa quando a gente encontra uma pessoa com quem a gente quer e deseja, né? Viver esse desafio da unidade, de viver juntos. Se falou, mulher e homem não são opostos. Pelo contrário, se complementam, um complementa o outro. Isso que a Ana falou é interessante. A gente nota mesmo, às vezes, quando eu estou triste, eu estou precisando de alguma orientação, de alguma força, ele já está melhor e já me ajuda. Como isso é importante no dia a dia, como isso é fundamental. Isso tem que ser maior do que os problemas. O desejo, a vontade de construir uma família tem que ser muito maior e mais forte dentro de nós do que os problemas, porque os problemas, eles existem, muitos, e a gente tem que enfrentar cada dia. Todas as famílias passam por dificuldades. Nós também estamos aqui falando da nossa felicidade, mas nós temos muitos problemas. Todos os dias a gente tem uma dificuldade ou um desafio. Só que o desejo de estar junto e o desejo de fazer dar certo é maior do que isso. Um amigo meu, muito bem casado, por sinal, não vou dar o nome porque ele acho que não vai gostar, mas eles são muito queridos, o casal. Ele usa uma expressão que eu, que não sou casado, não saberia dizer, mas ele diz nas palestras dele o seguinte: quando você não tiver mais vontade de pegar na mão dela, ou ela na sua, quando aquele ombro incomoda, quando aquele beijo na testa desaparece, e muito mais ainda o beijo na boca, e quando você começa a sentir que não tem mais graça chegar perto, pode saber que a sua sexualidade que está em perigo, não é a dela. É que você já não é mais capaz da sensibilidade do outro que a mulher representa. Então você perdeu o desejo por ela. Então é você que perdeu, não é ela que não inspira. O problema é você. É como não gostar mais de bolo. O bolo continua gostoso. É você que perdeu
o sabor, o paladar e o apetite. O problema está em você. Ele diz isso na palestra e olha, é um assunto para pensar, né, Mário? Bastante profundo, padre. Isso me fez lembrar a frase de um padre lá do Paraná, amigo nosso, de longa data. Ao cantar nos casamentos que ele celebrava, ele sempre perguntava para todos os noivos, antes de falar sim, a troca dos sims, ele perguntava: por que você, fulano, quer se casar com a fulana? E por que você, fulana, quer se casar com fulano? Aí, ao final do casamento, eu perguntei uma vez para ele, porque ele fazia assim, que ele esperava como resposta. Ele falou: se ele me disser que está se casando com ela para ser feliz, eu não celebro o casamento. Para ser feliz, não, mas para fazê-la feliz, aí sim. Seria bom que lá em casa pensassem, né? O bolo, às vezes é bom e não está estragado. Mas se você não tem mais gosto pelo bolo, então é o seu paladar que anda estragado, ou você anda comendo o que não devia. E por isso não sente mais gosto do bolo. Isso mesmo. Vocês dois, canção, por favor. Então acho que combina muito bem um samba do amor afinado, né, Enes? O amor de um homem e uma mulher não é suficiente, é fundamental Deus estar presente. Toquei seu coração, você tocou o meu, mas na orquestra do amor Deus é o regente. Ai, 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 ai. O amor de um homem e uma mulher não é suficiente, é fundamental Deus estar presente. Toquei seu coração, você tocou o meu, mas na orquestra do amor Deus é regente. Pensei que eu pudesse fazer você feliz, preencher os vazios do seu coração. Tão grande o meu amor, maior minha paixão, mas sem Deus tudo na vida é ilusão. E o tempo passa e arrasta nossas ilusões, desgasta nossos amores e paixões, os sonhos tão bonitos de amor verdadeiro. Sem Deus qualquer sonho é pesadelo. O amor de um homem e uma mulher não é suficiente, é fundamental Deus estar presente. Toquei seu coração, você tocou o meu, mas na orquestra do amor Deus é o regente. Mas quando a gente deixa Deus entrar e reger os nossos corações e diz: maestro do amor, me ajude por favor, desafinei a melodia do amor. Aí o tempo passa, renova nossas emoções e não desgasta nossos amores e paixões, vencendo a cada dia monotonia e dor. Nada no mundo é mais forte que esse amor. O amor de um homem e uma mulher não é suficiente, é fundamental Deus estar presente. Toquei seu coração, você tocou o meu, mas na orquestra do amor Deus é o regente. Laia, 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 laia. A gente volta daqui a pouco. Na